boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, casa cheia. Bom, para a Associação Médica Líbano Brasileira, é um prazer hoje poder receber o professor Alexandre Abizaid, que é professor titular, recentemente empossado no concurso de titular da cadeira de cardiologia, no Departamento de Cardio e Pneumo da Faculdade de Medicina da USP. É uma grande alegria ter você aqui, Alexandre. O doutor Alexandre também é coordenador da cardiologia intervencionista do HCOR e do INCOR. E para nós, como eu disse, é um prazer ter você aqui. Nos honra muito a sua presença e nos enche de orgulho da nossa sociedade ter você como o professor titular da cardiologia da USP. E para nós é uma grande alegria. Muito obrigado pela presença, doutor Alexandre, e depois a gente vai conversar um pouco sobre a palestra, doutor Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, Sábio. Boa noite. Boa noite a todos. Vocês devem imaginar que essa não é a primeira vez que eu apresento esse tema. Esse foi o tema do concurso para professor titular da USP. Mas essa plateia é uma plateia especial, é uma plateia que me emociona, é uma plateia que me rebate aos meus pais, meus avós, minhas raízes. E eu sinto num momento tão sensível que o Líbano está passando, que nós cada vez mais nos unamos, né, para ajudar e essa corrente de energia é muito importante nesse momento. E eu peço desculpa a quem já assistiu essa aula algumas vezes, né? Professor Fábio Jatene não só assistiu, mas foi um grande mentor nesse processo. E cadê o Jorge Alac? Jorge Alac, terceira vez que você ouve, né? Na sua disciplina de urologia, você vai acabar aprendendo. Mas para os colegas, os amigos, a minha missão, prometo que cortei alguns slides da longa apresentação para trazer alguma mensagem, mesmo que não cardiologista, os senhores verão nos próximos slides que, em qualquer que seja a especialidade que os senhores praticam, a cardiologia vai estar impermeada nas decisões e, eventualmente, para que os senhores tenham um pouco do sabor do futuro que está por vir na área do tratamento cardiológico, cada vez menos invasivo, das afecções cardíacas. Então vejam que nesse meu primeiro diapositivo, os senhores vão observar, deixa eu ligar aqui antes, que a cardiologia intervencionista tem um universo bastante amplo, né? Vejam que essa é uma especialidade que nasceu diagnóstica, tanto que se chamava hemodinâmica, quem não se lembra, né? Até hoje se fala, vamos para o laboratório de hemodinâmica, mas que ao longo dos anos, os senhores verão que ela cada vez mais teve um papel terapêutico, tanto na área da doença coronária, como hoje no tratamento das doenças estruturais do coração. Então eu vou dividir essa nossa conversa hoje em duas partes. A primeira delas eu vou mencionar o papel desta especialidade, que é relativamente jovem, na abordagem da doença coronária, que é bastante prevalente, como os senhores todos sabem, e na segunda parte, nas cardiopatias estruturais do coração. Os senhores verão o que é a definição de cardiopatia estrutural, que é um termo mais recente. Para colocá-los em perspectiva, na linha do tempo dessa especialidade que nasceu em 1977, com a introdução da angioplastia com catéter balão. Alguns anos depois, o surgimento dos stents convencionais ou stents sem fármaco. Uma década depois, alguns stents farmacológicos. E aí, senhores, nesses primeiros 3 grandes eventos da cardiologia, eu diria que foram as grandes revoluções da especialidade em todo o mundo, né? Primeiro a angioplastia com balão, depois os stents e os stents farmacológicos. E os senhores verão como nós transformamos o tratamento da doença coronária com a introdução dessa tecnologia. E mais recentemente, nos últimos 20 anos, a introdução da TAV. A TAV é o tratamento transcatéter da estenose aórtica, que até então e até hoje nós temos uma participação muito forte da indicação cirúrgica, mas naqueles pacientes que teriam riscos mais elevados da cirurgia, a TAV passou a ser uma opção bastante interessante, segura e efetiva. E com a TAV,
várias outras soluções transcatéteres surgiram nesses últimos 20 anos que eu poderei resumir para os senhores. Neste contexto de tanta evolução e inovação, os senhores verão como as novas gerações dos stents farmacológicos influenciaram o tratamento atual da doença coronária, como nós estamos e vamos incorporar a inteligência artificial na cardiologia, realidade virtual aumentada e, por que não falar um pouco de medicina de precisão. Então vejamos, com a introdução do primeiro balão, tratamento de angioplastia com catéter balão, de imediato nós já entendemos o mecanismo de ação desse dispositivo, que nada mais é, com sua tensão de cisalionamento, nós fazemos fissuras, microfissuras na placa, assim como distribuímos a placa longitudinalmente. Então, esse foi o princípio de se abrir uma obstrução coronária com catéter balão. Poucos anos depois da introdução por Andreas Grundzig, que foi um alemão suíço, nós vimos a publicação do estudo PAMI. O PAMI comparou o balão com a técnica em vigência, trombolítico. O professor Nicolau trabalhou muito com trombolítico, até hoje é uma realidade no nosso país, mas esse era o tratamento vigente, tido como o gold standard na época. Quando comparado com o balão, vejam que essa nova técnica diminuiu o número de reinfarto, o número de óbitos, sem afetar as complicações hemorrágicas. Pelo contrário, diminuiu as complicações hemorrágicas, uma vez que nós estamos evitando um anticoagulante potente e venoso. Então vejam que o balão teve esse papel, inclusive na diminuição de mortalidade. Os senhores sabem que em medicina não é fácil mostrar redução de mortalidade. Nós mostramos reduções de vários eventos, mas mortalidade geralmente chama muito atenção. Obviamente, com toda essa contribuição da angioplastia com balão e disseminação da técnica, nós aprendemos também alguns detalhes sobre sua limitação, tais como a retração elástica do vaso em resposta àquela injúria vascular, lesões residuais, dissecções com oclusões agudas, mas o grande calcanhar de Aquiles dessa tecnologia foi a reestenose. E a reestenose é justamente a hiperplasia intimal no interior do vaso em resposta a essa injúria. Dois mecanismos, a retração elástica crônica e a migração de células da musculatura lisa no intuito de cicatrizar aquela injúria vascular, mas acaba reobstruindo a luz do vaso. Então nós precisávamos introduzir uma nova tecnologia que resolvesse, pelo menos parcialmente, o problema da reestenose. E foi a grande contribuição aqui do nosso país, no Instituto Dante Pazzanese, que o professor Eduardo Souza implantou o primeiríssimo stent de Palmas-Schatz no mundo. Vejam que com a contribuição, anfitrionando os doutores Júlio Palmas e Richard Schatz, que foram os inventores da tecnologia, o professor Eduardo Souza selecionou o primeiríssimo paciente do mundo, paciente que recebeu um stent na coronária direita ocluída. E vejam só o resultado após o implante do stent. Esse paciente foi acompanhado por mais de 20 anos pelo professor Eduardo Souza, sempre com artéria patente, vários reestudos foram feitos. Esse paciente teve, por incrível que pareça, um óbito por um acidente, ele foi atropelado, mas por muitos anos ele foi um exemplo para o mundo de uma tecnologia que realmente transformou o tratamento da doença coronária. Isto foi confirmado um grande estudo de mais de 500 pacientes na Europa, comparando o stent com o balão, que era a técnica, então, que ainda era vigente na época. E os senhores veem aqui a redução no número de óbito, infarto, AVC e novas intervenções com stent em relação ao balão. Obviamente, consagrando esta nova tecnologia no nosso meio. A exemplo do PAMI-1, o PAMI-2, 450 pacientes, mostrou também um aumento de sobrevida nos pacientes com infarto com supradesvelamento do segmento ST versus o balão, que era o que nós usávamos na época. Então, os estudos, eu não vou cansá-lo com inúmeros estudos que mostravam as vantagens dos stents em relação ao balão, mas esse talvez tenha sido o mais emblemático.
Com a disseminação dessa tecnologia também nós começamos a entender que nós combatemos aquele recoil, aquela retração elástica crônica, mas ainda convivíamos com o problema da reestenose pela hiperplasia intimal. Vejam que crescia tecido no interior do vaso, também no intuito de cicatrizar aquela pegada de metal que nós deixamos no interior do vaso, né? E foi a professora Roxana Meran que nos ensinou sobre o mecanismo e a classificação da reestenose intraestente. Então, um passo muito grande adiante, mas ainda com algumas restrições no sentido de pacientes diabéticos, multiarteriais, vasos longos, apresentarem retorno dos sintomas. Então, vejam que aí veio como eu disse, a terceira revolução no tratamento da doença coronária no âmbito da cardiologia intervencionista, que foi a introdução dos stents farmacológicos. Vejam, os stents farmacológicos, justamente a combinação entre a haste de metal, que nós tínhamos no stent sem fármaco, com um polímero que, colocado em volta da haste, liberava o fármaco para a parede do vaso. Esse fármaco tem um efeito antiproliferativo. Muitos desses que os senhores conhecem como quimioterápicos, por exemplo, o paclitaxel e o sirolimus, agindo no ciclo celular, impedindo o crescimento e a multiplicação celular na sua fase inicial ou na sua fase mais tardia. Por isso que nós falamos que o sirolimus é uma droga citostática, ele para o crescimento celular, e o paclitaxel é uma droga citotóxica, porque ele já provoca necrose celular, porque ele age no seu ciclo celular no ponto mais tardio. Fato é que esses eram os dois fármacos utilizados na época, nas primeiras gerações de stents farmacológicos, com bastante sucesso no objetivo de diminuir a reestenose. Vejam que mais um mérito para o grupo do professor Souza, que fez os primeiros 30 pacientes do mundo com stent liberador de sirolimus. Os primeiros stents farmacológicos do mundo foram realizados aqui nesse país, e isso realmente transformou como nós tratamos a doença coronária, com impacto mundial muito grande. Esse é o primeiríssimo paciente que recebeu este dispositivo, uma lesão focal no terço proximal da descendente anterior, após o implante, e o professor Souza convidava esses pacientes praticamente anualmente para um controle angiográfico com cateterismo, para justamente entender se o vaso estava patente, se tinha esse fenômeno da reestenose. Isso valeu inúmeras publicações com impacto internacional muito grande e, como eu disse, após estudos como esse, com mais de 1.000 pacientes realizados pelo professor Martin Leo da Columbia University, comparou os stents convencionais com os sirolimus, mostrando que os stents farmacológicos com os sirolimus apresentavam uma sobrevida livre de eventos muito mais favorável em relação aos stents convencionais. Isso consagrou essa tecnologia e valeu a aprovação dos stents com sirolimus nos Estados Unidos pelo FDA, né? Então, essa foi a contribuição, comprovando esses 30 pacientes famosos aqui no Brasil que o professor Souza avaliou. E após essa primeira leva de estudos randomizados, nós lideramos estudos como esse, com mais de 14.000, quase 15.000 pacientes, uma situação mais de vida real, com baixos índices de mortalidade, de infarto, de necessidade de nova revascularização, que seria o fenômeno da reestenose, e a trombose do stent, que era a formação de coágulo, era em torno de 0,5%, 0,6% no primeiro ano. Ao estudarmos esses pacientes com um tempo um pouquinho mais prolongado, numa situação de vida real, nós identificamos que a trombose tardia era uma realidade, nós precisávamos contornar esse problema. Foi aí então que nós entendemos o mecanismo da trombose, que é justamente pelo retardo da endotelização pelo fármaco antiproliferativo, expunha as hastes do stent na luz do vaso e provocaria aqui o acúmulo de trombo. Ao contrário do stent sem o fármaco convencional, que a endotelização era muito mais rápida. Isso, senhores, acontecia principalmente
com os stents de primeira geração, que tinham polímeros mais espessos, menos biocompatíveis. Também as hastes dos stents eram mais grosseiras, eram em torno de 150 micra. Os senhores vão ver como isso evoluiu. E ainda convivíamos com um fármaco mais tóxico para a parede do vaso. Isso explica essa trombose tardia. Nós, então, fomos, representando o Brasil ao FDA, discutirmos qual seria o melhor regime antitrombótico para evitar esse problema da trombose e entendemos que nós deveríamos dar, por período de pelo menos um ano, a combinação da aspirina com outro antiagregante plaquetário. Na época, o mais utilizado era o clopidogrel. Vejam que nós caminhamos com a introdução de stents de segunda geração, onde o fármaco eram todos da família Limos, com uma janela terapêutica muito mais segura, polímeros muito mais biocompatíveis, às vezes até modificação da superfície do stent para receber a droga sem o polímero, e as hastes do stent se tornaram super finas, em torno de 60, 70 micrômetros. Então, isso foi uma evolução muito grande e se fez mister, na época, testarmos, então, se com esta nova geração de stents, se nós precisaríamos ter essa dependência de dar o remédio, a dupla terapia antiplaquetária por pelo menos um ano, um período prolongado, expondo os pacientes a eventualmente sangramentos maiores que poderiam eventualmente até levar a óbito. E foram estudos como esse, o Optimize, de mais de 3.000 pacientes, que nós comparamos com um stent de nova geração, a terapia dupla por apenas 3 meses, versus a terapia antiagregante clássica por um ano. E nós vimos aqui, resumido nesse diapositivo, os resultados. Vejam que não houve diferença entre os dois grupos nos desfechos combinados, isquêmicos e de sangramento. Isso nos autorizando, em pacientes de mais risco de sangramento, a prescrever a terapia dupla por um período mais curto. O professor Nicolau contribuiu sobremaneira em vários estudos, que obviamente a gente não tem tempo de resumir, mas os senhores vão... A boa notícia é que quando nós temos pacientes que vão ser submetidos, por exemplo, a uma cirurgia não cardíaca, os senhores estão autorizados a interromper essa terapia dupla por um período mais curto. Mas a tecnologia ainda caminha, muitas inovações. No INCOR nós estamos testando dispositivos como esse, que combina uma plataforma fina de metal com um polímero bioabsorvível, ele não fica perenemente na parede do vaso, e com fármacos da família Limos, como eu disse, para impedir essa migração celular para o interior do stent, mas também a combinação de 2 anticoagulantes, como a gatrobana e a rivaroxabana, que liberam por um período de 6 meses localmente na parede do vaso, que talvez seja uma solução muito interessante para que nós não dependemos da aspirina, do clopidogrel, do prasugrel, do ticagrelor, que são combinações que causam sangramento. Então essa é a liberação local desses 3 fármacos, com menos efeito sistêmico e menos efeitos colaterais para o paciente. Nós tivemos também um entusiasmo muito grande, há um pouquinho mais de uma década atrás, com os stents de acrílico, de metacrilato, de polímeros, que seriam absolutamente absorvidos pelo organismo, totalmente absorvidos por um período de 1 a 2 anos após um implante, principalmente aqueles pacientes que precisavam stents mais longos, múltiplos stents, ou aqueles pacientes que hoje precisariam de um stent, mas que alguns anos depois, diabéticos, poderiam progredir lesão e precisariam de uma cirurgia de revascularização. E para o cirurgião colocar uma mamária ou a ponte nas porções mais distais, não é desejável que ele tenha um arcabouço de metal. Então, o conceito dos stents bioabsorvíveis foi muito atrativo e eu apoiei muito. Esse slide eu só trouxe para mostrar que um dia eu tive cabelo preto, viu, Marcos? Mas a questão é que as primeiras gerações desses dispositivos não foram tão animadoras. Vejam que, a despeito de uma eficácia muito grande, os índices de trombose foram o dobro da trombose com stent metálico.
Mais uma vez, um stent de primeira geração bioabsorvível comparado já com a terceira geração dos stents metálicos, né? Então, essa é uma área de pesquisa de muito interesse, já foi aprovado para intervenções periféricas endovasculares, mas não ainda para a rede coronária. Mas stents como esse, chamado Dynamax, que nem seria talvez um stent, a gente chama de bioadaptador, ele tem o desenho, todas as características vantajosas de um stent metálico, porém, ao final de 6 meses, os seus links, os seus conectores com polímero absorvível desenjaularia a parede do vaso, retornando à fisiologia do vaso, de vasoconstrição, vasodilatação e principalmente de pulsatilidade, né? Que às vezes aquele arcabouço mais rígido de metal na parede do vaso causa algum transtorno do chamado X-stress, que é do fluxo sanguíneo, que pode causar eventos, reestenose, etc. Então, isso é um passo bem favorável que, recentemente, agora em Londres, no Congresso Europeu, mostrou os resultados desse estudo em 2.400 pacientes, mostrando que após 6 meses, com esse fenômeno do desenjaulamento do vaso, os resultados clínicos são muito favoráveis. Mas talvez, senhores, no futuro, melhor do que qualquer stent seja nenhum stent. Então, esse é o conceito do balão farmacológico. É o balão que libera remédio para a parede do vaso. E para que isso ocorra, nós temos que usar material como polímeros bioabsorvíveis, lipossomas, que encapsulam os fármacos e com essa lipossolubilidade, com alguns minutos que o balão esteja inflado no interior das artérias coronárias, é o suficiente para transferir essas micropartículas, as chamadas nanopartículas, para a parede do vaso, e aí sim, nos meses subsequentes, inibiria a hiperplasia intimal, impedindo a reestenose, e por que não, essa é uma ideia que nós patenteamos, liberando também estatinas, anti-inflamatórios, interleucinas, substâncias anti-inflamatórias, que poderiam pacificar a placa. Antes mesmo do paciente ter sintomas maiores ou infartar, pacificar as placas vulneráveis, aquelas que, mesmo que não sejam super graves, que podem obstruir o vaso e causar um infarto. Os últimos slides sobre coronária, eu não poderia rapidamente, em 3 ou 4, mostrar a importância da imagem intracoronária. Vejam que nós conseguimos monitorizar transdutores e navegar na rede coronária tomando imagens como essa, né? O ultrassom intracoronário, um avanço foi a tomografia de coerência óptica usando ondas de infravermelho, e hoje nós também temos a análise do fluxo coronário com softwares que medem o tempo de lavagem do contraste na árvore coronária. O ultrassom teve um papel muito importante no avanço dos stents, porque foi essa metodologia que mostrou que stents bem expandidos, bem impactados contra a parede do vaso, têm menos trombose e menos reestenose. Nós provamos isso no estudo de mais de 1.000 pacientes, vendo que quanto maior a área luminal intra-stent, menores os índices de eventos cardíacos, né? Seja infarto, nova revascularização ou até óbito. Isso foi uma evolução muito grande que nos ajudou e alicerçou todo o espectro do implante dos stents. Essas imagens caminharam tanto que hoje nós conseguimos reconstruir tridimensionalmente o interior da artéria coronária, mostrando as bifurcações, uma artéria descendente anterior, um diagonal, como nós impactamos stent em bifurcações. Inteligência artificial, senhores, já é uma realidade no laboratório de cateterismo. O INCOR foi pioneiro em técnicas como o OCT, mostrando a morfologia da placa, o local exato onde o intervencionista tem que implantar o stent para cobrir toda a doença e não precisar de stents excessivos, muito metal. Temos também hoje meios de calcular o fluxo sanguíneo. Isso é uma medida fisiológica para avaliar a isquemia. Isso não compete com a medicina nuclear diretamente, mas é uma ferramenta que nós temos, Chalelo, dentro do laboratório de cateterismo, para a gente justamente avaliar se aquela placa de ateroma está causando diminuição do fluxo, tanto a nível epicárdico,
como na microcirculação. Então, esse foi um avanço grande. Nós somos afortunados de, no INCOR, no laboratório de cateterismo, termos esses equipamentos de última geração, e não só a angiografia, como também esses métodos invasivos intracoronários. Eu faço aqui homenagem ao professor Arier, que foi um dos pioneiros no INCOR na área de intervenção. A segunda e última parte, que será mais breve da minha apresentação, versará justamente sobre como a cardiologia intervencionista atuou e vem atuando nas valvopatias, nas cardiopatias congênitas, nas cardiopatias estruturais. Para simplificar o entendimento dos senhores, cardiopatia estrutural, ô Jorge, é basicamente tudo aquilo que acontece no coração, menos a doença coronária, né? Então, são as doenças valvares, os defeitos congênitos, que aqui os senhores verão resumidos nesse diapositivo. Então, os defeitos congênitos, a valvopatia aórtica, que foi assim o grande, eu diria, o grande chamariz dessa área do tratamento da doença estrutural, mitral, e na insuficiência cardíaca. São vários os dispositivos que hoje nós estamos usando para aliviar a sobrecarga cardíaca durante procedimentos ou durante um sofrimento de um choque cardiogênico, durante um infarto, por exemplo. Então, nas cardiopatias congênitas, hoje nós atuamos até intraútero. Vejam aqui procedimentos sendo feitos, aliviando, por exemplo, a estenose aórtica congênita pulmonar, onde o intervencionista consegue, por punção uterina, aliviar essas afecções. Vemos também o fechamento do canal arterial, do prematuro, a comunicação intra-arterial, né? Interarterial muito comum, estenose pulmonar. Trouxe apenas um exemplo desse universo da cardiopatia congênita, que é justamente, em alguns casos, dependendo da anatomia, nós conseguimos fechar com esses dispositivos, que são dois discos que são colocados como se fosse um sanduíche entre o átrio direito e o átrio esquerdo, por uma punção na veia. Sobe na veia cava, chega no átrio direito, e nós fizemos esse implante para fechar a comunicação interatrial. Vejam que a maioria desses procedimentos seguem como tendo, às vezes, a primeira opção a cirurgia. E muitos desses procedimentos são realizados de maneira menos invasiva quando o paciente tem mais alto risco para cirurgia com toracotomia. A valvopatia aórtica, sem dúvida nenhuma, foi uma das primeiras soluções que nós encontramos para paciente de alto risco para cirurgia. É uma doença prevalente, vejam que ocorre em quase 5% dos pacientes acima de 75 anos, e à medida que nós, felizmente, ficamos mais longevos, a chance de termos estenose aórtica degenerativa do idoso é maior. Esse é um diagrama muito clássico. Quem aqui nessa sala já não estudou no livro do Braunwald? E o Braunwald publicou que após o início dos sintomas da estenose aórtica, para os nossos estudantes aí, que é o aparecimento de angina, síncope ou insuficiência cardíaca, vejam que a mortalidade nos 2 primeiros anos após os sintomas chega a 50%. A solução percutânea encontrada foi uma punção na artéria femoral, sobe-se com o catéter até a válvula doente e, como se fosse um estente gigante, com os folhetos suturados no interior dessa prótese, nós então insuflamos um balão e liberamos a prótese no ponto onde tem a estenose, que é justamente nos folhetos calcificados da aorta doente. Então, essa é uma solução muito menos invasiva e cada vez vem ganhando espaço. O primeiro que nós implantamos aqui no Brasil, já faz mais ou menos 15 anos, foi uma solução autoexpansível de nitinol, onde aqui os senhores observam, pelo raio-x, a gaiola, né, da prótese e os folhetos no seu interior. A evidência foi crescente com a introdução dessa tecnologia para pacientes inoperáveis, na sequência pacientes de alto risco para cirurgia, risco intermediário e, mais recentemente, o cirurgião Michael Mack e o intervencionista Martin Leo publicaram os resultados em pacientes mais jovens que eu digo com uma idade em torno de 71, 72 anos, com menos risco cirúrgico, mostrando aqui a redução de eventos com uma técnica menos invasiva do que a cirurgia clássica
para aqueles pacientes com estenose aórtica do idoso. Nós estamos caminhando para soluções cada vez mais amigáveis, com metal super fino, um material de folheto de pericárdio tratado chamado Resília, que ele tem mais resistência e mais durabilidade, e provavelmente nos próximos anos nós vamos migrar do acesso femoral para o acesso braquial, tornando o procedimento cada vez menos invasivo. Eu sempre digo, senhores, que o conceito de inovação é quando nós podemos incorporar aquela ideia na prática. Se a gente não consegue isso, a inovação não passa de uma novidade, né? Então vejam que estudos como esse que nós lideramos no HCO com o professor Fábio Jatene, nós estamos trazendo para a realidade nacional, né? Uma prótese que é fantástica, revolucionária, transformadora, mas com altíssimo custo. Então nós temos que entender se na nossa realidade, em que pacientes que de fato nós vamos poder usar com a mentalidade na custo-efetividade, e aqui nós comparamos essa tecnologia com a cirurgia clássica. Nos próximos meses nós já teremos resultados desse estudo financiado pelo PROAD. Rapidamente, insuficiência mitral, mais prevalente ainda do que a estenose aórtica, porque a insuficiência mitral é o final comum da maioria dos pacientes que têm dilatação ventricular, né? Insuficiência cardíaca. Então, vejam que hoje nós utilizamos dispositivos também menos invasivos para pacientes que têm alto risco. A mitral muito mais complexa do que a aorta, sem dúvida nenhuma. Nós temos um aparelho, uma valvar mitral muito mais complexo, com componentes do anel, do folheto, do músculo, dos papilares. Então, uma solução talvez não seja possível de resolver esse problema. Talvez sejam várias soluções, vários dispositivos. O mais usado e aceito universalmente, internacionalmente, é o MitraClip. Nós fazemos uma punção do átrio direito para o átrio esquerdo, e aí, com esse dispositivo, nós aproximamos o folheto posterior do folheto anterior, e era uma técnica que os cirurgiões usavam há muito tempo, né? Como chama o Fábio? Fiore, o cirurgião que... Alfieri, me esqueci o nome. É um cirurgião italiano, e o professor Adib Jatene, na verdade, fez antes do Alfieri, aqui no Brasil, essa solução cirúrgica, que agora nós temos a opção de ter esse approach percutâneo também. Os resultados foram favoráveis comparados ao tratamento clínico, porque até então essa insuficiência mitral funcional era tratada com remédio. E atualmente, nós, com essa solução, nós mostramos vantagem, inclusive redução de mortalidade. Olha o exemplo. Uma insuficiência mitral grave pelo eco, e aqui, imediatamente após o implante do MitraClip, mostrando aqui que, pelo menos para esses pacientes muito sintomáticos de insuficiência mitral, nós temos uma solução menos invasiva. No INCOR, nós estamos testando dispositivos como esse. Os senhores sabem que 90% das vezes, o maior problema da insuficiência mitral está no folheto posterior. Então, hoje nós conseguimos, literalmente, parafusar uma semilua aqui, uma prótese, parece uma lingueta, que aumenta o folheto posterior, e aí ele consegue se aproximar do folheto anterior, e aí aumentando o espaço de cooptação e diminuindo o refluxo. Vejam que é um material de PTFE, que hoje nós incorporamos junto com uma empresa nacional de São José do Rio Preto, chamado Braille, uma câmara que durante a sístole o sangue passa muito fácil para o ventrículo esquerdo, e na diástole essa câmara insufla e aumenta a cooptação entre os dois folhetos. Então essa é a imagem ecocardiográfica após o implante dessa prótese chamada Polaris. Em breve nós testaremos dispositivos como esse, totalmente robótico, com joint stick, para a substituição total da válvula. Quando nós não conseguimos fazer aproximar os folhetos ou substituir parcialmente, muitas vezes a solução é fazer a substituição total, e nós estamos caminhando para isso também com estudos inovadores no INCOR. Por fim, senhores, um dispositivo que também nós estamos testando para aliviar a sobrecarga ventricular esquerda ao implantarmos como se fosse um tubo no interior do ventrículo, e aqui na aorta tem uma propela, como se fosse um motorzinho,
que suga o sangue do ventrículo e joga na aorta. Isso durante intervenções complexas, pacientes com fração de ejeção baixa ou aqueles pós-choque cardiogênico, isso alivia as pressões cardíacas até que o paciente, o músculo do coração, se recupere. É muito inovador, né? Por fim, então, quando a gente fala de cardiologia do futuro, nós temos que não podemos ignorar todas essas contribuições que vocês verem aqui, né? Não só os stents, mas a terapia trombolítica, as unidades coronárias, terapia antitrombótica, as estatinas, controle de fator de risco, o próprio advento da cirurgia de revascularização. Isso tudo fez com que os índices de mortalidade diminuísse na doença cardiovascular. Mas o nosso trabalho não terminou, são mais de 400 mil mortes no nosso país, ainda por doença cardiovascular, e nós temos que estar atentos e tomar providências, principalmente na prevenção, mas quando a prevenção não funcionar, nós temos que atuar de uma maneira mais agressiva. Falamos muito de tecnologia, e meus 2 últimos slides vão ser só sobre tecnologia, mas o que mudou na abordagem do doente cardiopata é essa equipe multidisciplinar, que se encontra e decide qual a melhor terapêutica para o paciente, sem o viés da intervenção, da cirurgia, do tratamento clínico, mas sim com uma discussão aberta, mostrando todos os argumentos do que é melhor para o nosso paciente. Mas em breve vai ser assustador quando nós colocamos num Deep Machine Learning, ou colocamos informações do computador sobre o eco, sobre a imagem, sobre a genômica do paciente, e nós vamos ter nas nossas mãos exatamente o que vai acontecer com o paciente nos próximos 5 a 10 anos. Isso é a combinação de todas essas informações, imagem, a precisão com que hoje nós poderemos planejar o nosso procedimento. Isso vai revolucionar e vai melhorar a medicina, ainda com a inteligência médica por trás de todas essas softwares. A imagem vai ter cada vez um papel mais importante para a medicina de precisão. Isso já é uma realidade nos laboratórios da Columbia em Nova York. Vamos trazer para o nosso país aqui nos próximos 2 anos. E meu slide final talvez seja um slide mais de efeito, mas mostra muito bem o que o cardiologista, o cirurgião, o intervencionista tem transformado o tratamento da doença cardiovascular, com o coração visível nas nossas mãos para exercer e implementar toda essa tecnologia com responsabilidade. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor. Excelente apresentação. Eu vou começar com as perguntas e depois eu abro para a plateia. Nós sabemos que existem várias doenças que agravam a placa coronariana, como o diabetes, etc. Recentemente, a gente vem dando uma importância maior para a lipoproteína A LPAzinha, e inclusive com medicamentos que podem reduzir a LPAzinha e provavelmente reduzir mortalidade cardiovascular no futuro, como as medicações de RNA de interferência. O fato de o paciente ter uma dislipidemia importante com uma LPAzinha alta, muda a sua conduta na hora de decidir qual stent, ou isso, pelo avanço do que o senhor mostrou aqui hoje, é o mesmo stent e você vai ter um cuidado maior ou menor? Isso é uma pergunta boa vinda de um endocrinologista, né? Eu acho que é melhor você passar o microfone para o Dr. Nicolau, que ele vai ajudar a responder isso, que ele é um clínico cardiologista, e os clínicos cardiologistas aqui lidam com isso muito no dia a dia, até muito mais do que eu. Mas a resposta é não. Não, isso não influencia na escolha do stent. O que é importante, a mensagem que é importante é que a prevenção. Não adianta eu sair implantando stent, o Fábio Jatene fazer a cirurgia, se o paciente, principalmente diabético, não cuidar dos fatores de risco. Hoje a gente teve uma discussão no INCOR cedo com a professora Roxana Meran, que eu citei aqui, lá de Nova York, justamente discutindo o quão agressivo nós devemos ser na prevenção e a redução do colesterol, sem dúvida nenhuma. Isso não tem nem muito debate, mas já é até um pouco redundante nos congressos de cardiologia.
E a pergunta para ela foi o seguinte: quando você tem um LDL de 20 e 30, que aí vem o paciente, a família, mas vai alterar, ele não vai raciocinar mais, vai ficar deprimido, etc. Quer dizer, não tem tantos dados que a vantagem de você ainda ser agressivo na redução do colesterol em pacientes, principalmente na prevenção secundária, que já tem a doença coronária e se ainda for dislipêmico diabético, é fundamental e isto é melhor do que stent. Sim. Né? Porque você vai tratar com uma obstrução, mas o paciente continua progredindo doença em outros sítios. Falei certo, Nicolau? Muito obrigado. Jihad, me corrige, Jihad. Jihad é uma super... Nós concordamos plenamente. LDL as low as possible. Bom, queria abrir para a plateia. Antes, agradecer ao Renato Assad, que fez esse contato com o senhor, para que o senhor estivesse aqui. Obrigado, Renato. Foi muito importante a sua interferência para o professor estar aqui hoje. E está aberto as perguntas. Dr. Jorge. Alexandre, parabéns aí, aula fantástica, como sempre. A minha pergunta é assim, num país como o Brasil, essas tecnologias, elas evidenciam salvadoras de vida. Mas no contexto do SUS, que é a grande população brasileira, como é que você enxerga essas altas tecnologias em termos de custo para o SUS versus a sobrevida daquele indivíduo para uma coisa mais convencional? Existe uma real vantagem em termos de custo-benefício para a sobrevida e também para custo SUS? Ou você acha que o futuro vai ter... que a tecnologia incorpora custo no começo, depois abaixa o custo, né? Qual que é a sua visão para o SUS dessas tecnologias cada vez mais sofisticadas? Essa é uma pergunta fundamental, principalmente para a maioria dos que estão aqui sentados, que trabalham em hospitais públicos e em hospitais universitários. Isso, sem dúvida, né, nós convivemos com essa dicotomização, né? Justamente eu quis chamar a atenção disso, né, Jorge? Inovação e como incorporar a inovação com responsabilidade, com dados, com custo-efetividade. E no nosso país é muito difícil fazer esses tipos de análise que os Estados Unidos faz muito bem, né? Eles têm isso muito bem computado. Após a grande maioria desses estudos que eles fazem nos Estados Unidos, eles fazem análise de custo-efetividade, inclusive para calcular o reembolso daquele dispositivo num sistema de saúde que, obviamente, mesmo que seja nos Estados Unidos, isso tem impacto. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Você tem uma ideia, Jorge, depois de quase 16 anos que a gente fez a primeira TAV no Brasil, só agora o SUS reembolsa a TAV nesse país. Quer dizer, precisa de aproximar quase de 2 décadas depois de tanta evidência e é difícil calcular o custo disso. Agora, o exemplo clássico é o stent. O stent, quando foi introduzido há 20 anos, 30 anos atrás, tinha um custo absurdo. Que os hospitais privados só podiam fazer, depois foi caminhando para o SUS. Hoje o stent de 15, 16 mil reais, hoje a gente compra stent a 500 reais, no Incor 600 reais. Então, a tecnologia vai sofrer aquele tempo de amadurecimento, e aí vem os concorrentes, várias companhias produzindo, o uso aumenta, e isso demora. No nosso país demora mais do que em muitos outros, você sabe disso, né? Mas a gente tem que fazer isso com análise. Por isso que esse trabalho que nós fizemos do PROAD foi muito interessante, né, Fábio? Porque a gente tem que entender a realidade do nosso país e absorver, porque senão você vai falar, o recurso é finito, né? Se a gente abusar muito disso, nós vamos deixar muitas pessoas descobertas com outros procedimentos. O paciente que tem uma estimativa de vida de 5 anos, versus um que tem uma estimativa de vida de 20 anos. Vocês avaliam isso na conduta ou é tudo igual? Porque aí você vai gastar, por exemplo, sei lá, 50 mil reais, entendeu? Para ambos, né? Aí talvez o de 5 anos você fizesse uma tecnologia. Existe isso ou não? Quando nós começamos a incorporar a TAV, uma das análises é justamente a análise de futilidade. Quer dizer, nós vamos tratar um paciente de 90 anos com Alzheimer, que está parado em casa porque ele tem uma área valvar de 0,5, um gradiente de 40. Isso nós levamos em conta sim. E esse papel, Jorge, porque aí você, em contrapartida, é o seu avô. Seu avô tá lá, ele tá meio assim, um pouco demente, mas tá bem, mas tá lá morrendo de falta de ar.
e aí você quer aliviar. E muitas vezes esses procedimentos são não para aumentar muito a sobrevida, é para melhorar a qualidade de vida nos últimos anos. Mas você não pode analisar isso individualmente. Eu acho que uma das coisas que ajuda é esse contexto do Heart Team. É você colocar de uma maneira, obviamente, menos emotiva, né, um paciente para ser analisado multidisciplinarmente. Aí vai vir, eventualmente, até um fisioterapeuta e falar para um geriatra fazer uma análise de fragilidade no doente. Então, essa ideia multidisciplinar, isso não é só demagogia. Isso tem que ser incorporado na prática, porque tudo tem custo e a gente tem que entender o benefício, seja para aliviar, para dar qualidade de vida ou para prolongar a vida. É curto. É o Renato? Professor, está pedindo aqui para a gente ser breve nas perguntas, que o senhor tem uma quantidade enorme para responder. Nossa. Aqui, viu? Alexandre, o Renato e o Fábio estão pedindo para eu falar uma coisinha de LPAzinho. Você permite? Por favor. Eu já passei essa bola para você. Bom, então, bom, primeiro eu queria reforçar um negócio que você falou. As pessoas ainda têm medo de abaixar muito o colesterol. Quando indicar, tem mais é que abaixar mesmo. Uhum. Após infarto, paciente de alto risco tem que ficar menor do que 50. E o Bob Giuliano, por exemplo, do Fourier, ele publicou pacientes com 20 de LDL, com análises muito minuciosas de capacidade cognitiva e tudo mais, sem nenhum problema. Portanto, não precisa ter medo de abaixar colesterol. Mas em relação ao LPAzinho, é um fator de risco que a gente conhece há décadas. Há décadas. E ninguém falava nisso porque não tinha o que fazer. Daí, quando vieram os inibidores de PCSK9, como, digamos, efeito colateral, se demonstrou que diminuiu 20% o LPAzinho, em média. Então o pessoal começou a, né, então talvez vamos abaixar o LPAzinho e coisa e tal. E agora nós temos pelo menos 2 medicamentos específicos para baixar o LPAzinho, e são uma pancada, diminui 90% do LPAzinho, e um deles é da Novartis, que é um estudo que já está mais adiantado, nós tivemos oportunidade de participar lá no INCOR desse estudo, e um outro é da Amgen, que eu tenho o prazer de ser do Steering Committee desse estudo. Esse estudo, o Brasil foi o segundo maior inclusor do mundo. É um estudo que ainda está em andamento, quer dizer, a gente não tem resultados desses 2 estudos, mas se esses estudos mostrarem que baixar o LPAzinho realmente diminui eventos, vai ser a próxima revolução quando se fala de correção de fator de risco. Então, stay tuned. Fiquem de olho aí, porque tem coisa interessante nos próximos anos. Obrigado. Oi, Alexandre. Prazer, foi ótima a sua dissertação. Dentro dessa mesma sequência metabólica, né? Stanford publicou recentemente um trabalho da Stuart Bencomo sobre redução de percentual de ateromatose em usuários de GLP-1, de agonistas de GLP-1 e de GIP. E agora saiu dos primeiros medicamentos com ambos nos Estados Unidos, que é o Zepbound, que está sendo lançado no mercado agora. Eu gostaria de saber se vocês têm algo a respeito e se isso poderia mudar uma eventual plataforma de condução dentro da parte mecânica dos stents. Obrigado. Sim. Segue o capítulo do controle de fator de risco, né? GLP-1 tem muitas evidências. Nós temos feito alguns trabalhos lá, inclusive pacientes com insuficiência renal, tem teses de insuficiência renal, pacientes diabéticos, e sem dúvida nenhuma isso tem que caminhar paralelo ao stent. Agora, mais uma vez, como é a história do LPAzinho, isso não vai influenciar a escolha do stent, né? Eu acredito que se a gente tiver no futuro um controle muito rígido dos fatores de risco, eventualmente nós vamos metalizar menos. Então vai ser uma combinação, talvez, de um stent bem curtinho aqui no terço proximal da DA e balão farmacológico nos outros vasos, porque a gente vai congelar a progressão da doença. Mas não tem uma influência direta na minha decisão de qual stent usar. São coisas paralelas. Oi, Alexandre. Parabéns pela apresentação. Eu já vi várias vezes e sempre que eu vejo eu gosto. Eu acho que essa é uma apresentação linda. Eu queria fazer uma pergunta filosófica.
vamos dizer que você ganhou um grande grant para uma grande verba para investir em algum projeto inovador na área de cardiologia intervencionista. Você falou de várias possibilidades. Qual seria que você apostaria com mais força e colocaria esse recurso dentro? Ótima pergunta. Eu focalizaria, Fábio, nas soluções de percutâneas estruturais. Eu digo isso, apesar da doença coronária ser o nosso dia a dia, e é o que a gente faz, na verdade, talvez em 90% do meu tempo, já está muito mais madura e estabelecida, né? Então, acho que assim, grandes investimentos, claro que vão continuar. Você vê que os stents, quando a gente acha que não tem nada mais para inventar, vem um Dynamax, né? Que desenjaula o vaso, tem algumas combinações de balão farmacológico, stent farmacológico, stents mais finos, etc. Mas eu não vejo na área dos stents grandes revoluções nos próximos anos. Eu acho que vai ser só um aprimoramento do que a gente já tem. Então, assim, o meu grande investimento não ia para essa área. Eu acho que stents hoje, perto do estado da arte, com prevenção, eu acho que seria uma ótima solução, obviamente, para a doença coronária que a gente vê no dia a dia. Talvez a placa vulnerável seja ainda uma caixa preta, vamos dizer assim, uma caixa de Pandora para ser explorado, porque é justamente quando a gente vai interferir na doença, na história natural, antes de precisar do stent, da ponte de safena, de tratamentos mais invasivos. Então, dentro do universo da doença coronária, eu apostaria em placa vulnerável, identificação precoce e abordagem precoce, seja farmacológica ou invasiva. Agora, na área de estrutural, eu acho que assim, os meus ovos nos basket, né, como o americano fala, iria mais para o tratamento da mitral. Eu acho que a insuficiência mitral funcional, ela você sabe muito bem, né, é uma doença prevalente e que, obviamente, muitas vezes você vai resolver com a cirurgia, cerclagem, evitando prótese, etc. Mas ela está no universo também da insuficiência cardíaca. Então, os dispositivos para a insuficiência cardíaca e o tratamento da insuficiência mitral é uma fronteira a ser conquistada e é onde eu investiria mais, não porque eu acho que a doença coronária ou a estenose aórtica tenham menos importância, é porque já caminhou-se tanto nessas áreas que eu acho que está bem estabelecido e a gente precisa caminhar mais na insuficiência cardíaca / insuficiência mitral. Não sei se você concorda. Alexandre, parabéns, bela exposição. Obrigado, é uma honra para nós da MLB, para todos nós, tê-lo aqui e fazendo parte também da nossa associação. É nossa, muito mais nossa. Muito obrigado. A minha pergunta como endocrinologista, eu vou focar no GLP-1. Por quê? Uma coisa que chamou a atenção do mundo foi o estudo líder, há uns 15 anos atrás, com a liraglutida, mostrando que os pacientes diabéticos que estavam em uso e aqueles que não estavam em uso, fazendo comparação, infartaram muito menos os que estavam utilizando a liraglutida. A indagação, por quê? Por que estava infartando mais? E por que, utilizando a liraglutida, estavam infartando menos? Então, a relação entre a gordura pericoronariana e a placa, elas conversam. A gordura pericoronariana, ela alimenta a placa. Então, é aí que eu acho que, dentro aquelas drogas que utilizam, inclusive, que você citou, o GLP-1 pode ser uma dessas drogas que venham contribuir, né? Essa é a minha pergunta. Não tenha dúvida. Eu acho que, eventualmente, a gente vai caminhar para o que a gente chama de local delivery, né? A combinação, eventualmente, de fármaco sistêmico com fármaco local. O que eu enfatizei na liberação local são remédios que têm, fármacos que têm muito efeito sistêmico. Então, muito anticoagulante, antiagregante, etc., em pacientes idosos, insuficiência renal, sangra e mata, né? O sangramento mata. Então, eu enfatizei isso. Mas
as drogas que diminuem o processo aterosclerótico, se eventualmente tiver uma liberação prolongada local, isso vai ser muito bem-vindo. Eu acho que isso é uma nova fronteira. Bom, doutor Abizaid, primeiramente, parabéns por tudo, né? Foi um prazer aprender com o senhor, tanto no Dante e depois encontrar o senhor lá no INCOR. E a minha pergunta é relacionada à válvula tricúspide, né? Então, a válvula que foi mais... Valve, né? Exatamente, a válvula esquecida e agora teve o reparo transcatéter da válvula tricúspide, né? Um estudo pivotal recente. E eu queria saber a opinião do senhor, qual que é a perspectiva, se já chegou a fazer algum caso. Sim, essa é uma pergunta. Você vê que eu até tirei isso dos meus slides. Não é à toa que a válvula tricúspide é chamada a válvula esquecida, né? Porque, obviamente, ela tem uma menor importância, principalmente com impacto de mortalidade, mas muito impacto em sintoma, né? Quem já não viu aquele paciente anasaca, insuficiência cardíaca direita, edema, fígado aqui embaixo, ascite, tem pacientes que voltam todo mês para o hospital para fazer uma centese, né? Para aliviar sintoma. Então, essa é uma área que eu acho que o professor Fábio Jateri vai concordar, que é uma área que será muito bem-vindo às soluções percutâneas. Porque diferente de uma mitral e aorta, e que quando ele opera, tem um efeito geralmente muito positivo e que vale a pena você fazer uma esternotomia. É muito difícil um cirurgião querer abrir um peito para tratar uma insuficiência tricúspide. Então, nessa área, a solução percutânea é muito bem-vinda. Hoje, o que a gente tem é a adaptação do MitraClip para o TriClip, para tricúspide, que é o edge-to-edge, que aproxima os bordos. Um pouco mais complicado, que por incrível que pareça, a tricúspide é muito mais difícil da gente enxergar com transesofágico. Às vezes tem que fazer um eco intracardíaco, o torácico junto com o esofágico. Então, tem um desafio de imagem na tricúspide. Mas muito está se caminhando também, paralelo à mitral, para ter soluções boas para o tratamento da tricúspide. O porquê que talvez o investimento seja um pouco menor? Porque com a tricúspide você vai melhorar muito sintoma, mas você não afeta muito mortalidade. Renato. Alexandre, uma satisfação imensa. Você dispensa qualquer comentário. Você é demais. Parabéns pela vitória. Parabéns pela conquista. Eu fui testemunha da sua aula de erudição. Foi uma verdadeira erudição. Eu me sinto muito honrado de tê-lo aqui e você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Esse é o meu primeiro comentário. E eu queria te perguntar como que a nanotecnologia pode ajudar na superfície dos estentes? Porque se você tiver aplicação desse tipo de tecnologia, talvez o estente possa ser menos trombogênico do que os estentes habituais e mais finos. Qual a sua opinião sobre a nanotecnologia? Obrigado, Renato, obrigado pelos comentários, obrigado pelo seu apoio e suporte, pelo convite. A nanotecnologia, Renato, ela vai ser mais importante, eu acho que nas tecnologias com balão. Porque o stent, como já é um material permanente, né, ele, na sua superfície, você pode eventualmente colocar polímeros programados para liberar o determinado fármaco ao longo dos meses subsequentes. A nanotecnologia tem um valor maior porque são, como o nome fala, né, são microcápsulas que são absorvidas e ficam na parede do vaso sem a presença de um material permanente. Quando você tem o stent, o stent por si já funciona como uma plataforma. Basta você programar um polímero para ir liberando ao longo das semanas subsequentes. Já a nanotecnologia, eu acho que ela não vai estar tão casada com o stent. Ela vai estar mais casada com qualquer coisa que você coloque temporário e tire, e aí a nanotecnologia vai ser transferida para a parede do vaso. Eu acho que aí sim vai ter um futuro bastante interessante. E a nanotecnologia, você sabe, conhece o Raul Maranhão lá do INCOR, ele encapsulou paclitaxel e injeta intracoronário ou sistêmico, né? Então, eu acho que vai ter mais esse papel do que numa plataforma metálica que já está ali liberando, programando ao longo dos meses, semanas subsequentes. Não sei se eu fui claro. Moça. Última pergunta aqui.
Parabéns, professor, pela palestra. Muito obrigado. Professor, 2 dos seus slides apresentam simulação de elementos finitos, sendo um deles apresentando sobre mecânica de fluidos. Existe uma diferença de viscosidade entre o vaso bom e o vaso ruim. O vaso bom tem o componente newtoniano e o vaso ruim o componente não newtoniano. A sua equipe já conseguiu trabalhar para fazer uma simulação adequada dos eventos que são não newtonianos? Bom, essa é uma pergunta de físico, né? Mas eu vou tentar traduzir para a parte médica prática. O que nós temos feito para justamente análise de fluidos e de fluxo é testar tanto num software, quando você joga os dados da angiografia, que é justamente baseado na lavagem do contraste, né, correndo nos vasos epicárdio, lavando na microcirculação, como colocar guias de pressão intracoronária. Então, o guia de pressão tem um sensor de pressão distal e você compara com o catéter, que está na horta, né? Então, de cara, você já identifica gradientes e no estímulo hiperêmico, você faz essa relação no sentido de encontrar se o fluxo sanguíneo está adequado. E tem valores de corte para isso, né? Várias metodologias diferentes na análise de fluxo, são diferentes valores de corte. Então, o chamado FFR, Fractional Flow Reserve, que você mede com adenosina, com estímulo hiperêmico, tem um valor de corte na ordem de 80, 0,8. 0,8 quer dizer, 80% do fluxo nas porções proximais estão traduzindo nas porções distais, tá certo? E isso seria o ideal para não provocar isquemia, tá certo? Quando é menos do que isso, o miocárdio está sofrendo isquemia. Esse é um dos valores. Mas hoje a gente tem software que nem precisa dos guias e baseado na lavagem de contraste a gente consegue fazer isso, compara com vaso normal, com vaso não normal. Não sei se eu te respondi a questão newtoniana da pergunta. Professor Abzaid, foi um grande prazer tê-lo aqui, uma honra para nós. Parabéns pela vitória no concurso e parabéns pela aula, foi fantástico. Acho que todo mundo aprendeu, sendo cardiologista ou não, médico ou não. O senhor foi extremamente didático, o que faz jus ao título de professor titular. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez. Obrigado, boa noite. Obrigado. Habibs, né? Habibs. Chamar o Dr. Fares para fazer o encerramento aqui. Obrigado, Fares. Dino.